Em se tratando de escrita, você sabe o que é evolução? Então, vamos aqui para uma conversinha um pouco descontraída, mas que a gente vai falar sobre um assunto bem sério, que é a evolução de um autor, que você pode entender aí de muitas formas, mas que dentro daquilo que as pessoas julgam como um bom escritor, você pode estar dentro ou fora, deixando bem claro aqui que essas são sempre, sempre, sempre as minhas opiniões e você tem completa razão de pensar o que você quiser, mas são coisas que eu observo e com educação e tendo um diálogo aberto, tá liberado os comentários sem xingar, tá bom? Ok? Beleza, vamos lá. Recentemente eu fui rejeitada por uma editora, eu acho que eu posso dizer assim. Acho que sim. Eu passei por um processo de o meu livro ser avaliado e, enfim, não vou deixar aqui qual o nome da editora, isso é o que menos importa. Mas uma coisa que eu quero que fique bem claro aqui é que eu comecei a escrever, profissionalmente falando, desde 2015. Eu acho que eu devo estar morrendo de falar isso no meu canal, mas vamos falar mais uma vez. E nesses tempos, enfim, que eu estou aí escrevendo, me profissionalizando, trabalhando nos meus livros, eu já fui rejeitada por várias editoras. Eu já tive problemas com algumas editoras e eu já ouvi críticas construtivas, críticas não construtivas e hates gratuitos aí, só porque a pessoa não foi com a cara do meu personagem principal ou a história não foi por um caminho que ela queria. Normal, acontece. Gosto é gosto e as pessoas têm completo direito de não gostar dos caminhos que eu tive para minha história. Estava eu recentemente tentando dar uma lapidada aí na minha trilogia de lobos, que vocês já devem ter ouvido eu falar aqui 500 milhões de vezes. Tenho vários vídeos aí falando sobre ela, tô falando sobre ela no Instagram, enfim. É uma trilogia que eu sou bem apegada, porque foi um dos primeiros livros que eu postei e esteve por muito tempo completo no Wattpad e me deu um número de leituras e comentários aí bem grande aí. Eu não me lembro qual que eram os números aproximados, mas era uma história popular. Estava ali no ranking, eu tinha bastante leitura, tenho até agora, porque eu guardei, eu não excluí ela da plataforma. E eu fui, chamei algumas pessoas, enfim, do meu convívio para dar uma lida no livro e darem as suas opiniões. E eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Que bom que eu tenho pessoas muito sensatas ao meu redor e que bom que leitura beta existe. Vou explicar para vocês por quê. Antes de eu mandar para uma leitura crítica, que é uma pessoa que eu tenho muita confiança e eu presto leitura crítica, mas não dá para eu avaliar meu próprio livro, a sua leitura fica viciada, enfim. E antes de eu mandar para essa leitura que a gente já tinha combinado, a gente já tinha confirmado que íamos, essa pessoa ia ler para mim, eu mandei para esses betas para eu dar uma lapidada, para eu dar uma cortada, principalmente na primeira história que tinha muita, desculpe a expressão, encheção de linguiça. Então tá bom, mandei para essas pessoas e elas começaram a me voltar com alguns feedbacks que eu não tive dessa história dos meus leitores do Wattpad. E eles não têm obrigação nenhuma de dar esse feedback. Eu dei para as pessoas que eu sabia que eram um pouquinho mais críticas. E aí, elas voltaram com várias coisas assim que eu fiquei, gente, mas na minha cabeça não era assim a história, tem alguma coisa errada. Mas quando eu comecei a analisar a história, quando eu parei para pensar, eu falei,
será que essas pessoas estão erradas? Será que elas estão falando besteiras? Vamos sentar e analisar. Porque você pode dizer o que você quiser da sua história, tá? Mas no fundo, lá no fundo, você sabe quando uma crítica é infundada e quando ela tem razão. Então, eu sentei, me distanciei da história, larguei todo o amor, todo o trabalho, todo o esforço que eu empreendi nela, porque eu empreendi trabalho, esforço e noites, enfim, whatever, e falei, será que essas pessoas estão loucas? Ou será que eu escrevi uma outra história e as pessoas não me entenderam? E aí, eu parei pra pensar que aquela história tinha sido escrita em um momento bem diferente da minha vida, há alguns anos atrás, e que, sim, as pessoas estavam certas. E eu tinha cometido não um, nem dois, mas vários erros dentro daquela história. Machismo, alguns relacionamentos tóxicos e abusivos, e outras coisinhas que, enfim, não vamos comentar aqui, porque não quero que vocês me odeiem. Mas, basicamente, sim, eu cometi alguns erros ao longo da história. Talvez por falta de informação, talvez porque era um outro momento que a gente estava passando no mundo, não tinha tanta proporção, as notícias não chegavam como chegam hoje em dia. Eu era nova, era um outro momento da minha vida, eu era jovem, enfim, a gente comete erros e acontece, faz parte da vida. Que bom que a gente muda, que bom que a gente cresce, que bom que a gente evolui. E aí, eu tive que parar e analisar tudo e pensar, será que essa história está boa para ser publicada? E é aí que vem pulo do gato, meu caro e pequeno gafanhoto. Você precisa saber enxergar quando a sua história tá pronta para voar e quando você tem que segurar um pouquinho a sua emoção e segurar a sua historinha um pouquinho mais com você, que ela ainda não tá pronta para voar com as próprias asas, não. Tá faltando alguma coisa. E eu decidi engavetar essa história. O mesmo caso de Incipiens. Para quem não sabe ou não faz ideia do que eu estou falando, Incipiens passou por mais ou menos a mesma coisa, mas acho que não foi tão grave. Teve um pouquinho ali, umas coisas um pouquinho problemáticas, mas não foi tão grave. Então, espero que fique como lição. A gente pode errar, não tem problema nenhum errar. Errar, todo mundo erra. O que vai diferenciar e dizer, né, se você evoluiu, se você cresceu, se você amadureceu, é como você vai reagir aos seus erros. É saber admitir que você errou e tentar corrigir os seus erros, que é exatamente o que eu vou fazer. Porque A Escolhida é uma trilogia que eu gosto muito e tem um plot muito bacana. Eu criei uma mitologia muito interessante, mas eu admito que eu cometi alguns erros. E essas leituras que essas pessoas estão fazendo para mim, esses betas aí maravilhosos, muito obrigada, eles estão me ajudando a crescer como escritora. E eu acho que o mais importante em um escritor é saber reconhecer quando o livro dele precisa passar por algumas mudanças. Acontece, não vai ser a primeira, não vai ser a última, e como eu disse, que bom que a gente cresce, que bom que a gente amadurece, e que bom que existem pessoas para lerem os nossos livros e dizerem as coisas que estão erradas de forma educada e que nos façam enxergar onde a gente errou, né? E onde a gente pode evoluir. Não é fácil você receber uma crítica dessas, não é a primeira crítica que eu recebo. Eu já vinha de uma rejeição de uma editora, eu já tava um pouquinho chateada, mas enfim, faz parte da vida. A gente não vai ter sempre sim. J.K. levou quantos nãos até conseguir publicar Harry Potter, enfim, e ficar famosa, virar best-seller. Isso não pode deixar a gente se abater, não é disso que eu tô falando, tá? Não é pra desistir, não é pra deixar se abater, mas é sobre saber quando você precisa dar um stop, voltar atrás e reescrever uma história, pensar melhor sobre uma ideia, amadurecer mais aquele plot, enfim. Por isso que eu sempre digo planejamento, organização
e foco. Porque sem essas 3 coisas, não existe um bom escritor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Saiu um pouquinho atrasado, me desculpe. Como eu disse, tá um pouquinho complicado nessa quarentena. Mesmo eu estando em revezamento aí, não tá fácil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um like, se inscrevam no canal, deixem aí as suas opiniões. Eu sou completamente aberta a opiniões, desde que sejam feitas com educação. Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos para que, enfim, essa mensagem possa ser disseminada por aí, porque eu acho que é uma mensagem muito importante. Me sigam nas redes sociais para mais informações e para me seguirem aí para ver todas as coisas que eu estou fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada